Esse aqui é um vídeo chave especialmente para as pessoas que estão se sentindo estagnadas em alguma das áreas da vida, principalmente na saúde, seja emagrecendo, seja querendo botar um shape melhor, no relacionamento, seja querendo encontrar um novo relacionamento, seja querendo melhorar o relacionamento atual, ou no financeiro, seja conseguindo uma promoção no trabalho que já exerce, ou querendo empreender em alguma nova área, querendo modificar o trabalho que já faz hoje em dia. E será mesmo que existe uma pergunta tão poderosa que possa valer mais de R$1 milhão ou de dólares, quem sabe? Essa pergunta percorre e sempre percorreu as mentes humanas, que é uma pergunta chave da sua existência, que é a pergunta: quem sou eu? Certa vez um fazendeiro encontrou um filhote de águia no canto do seu terreno, e ele acolheu aquele filhote e trouxe para ser cuidado, ser criado junto com seus animais, as suas galinhas. Aquele filhote de águia foi crescendo e com o ambiente ao seu redor ele foi aprendendo a comer milho e a fazer o que as galinhas faziam ali naquele ambiente. Um dia um naturalista foi convidado a ir à fazenda desse fazendeiro, e no decorrer da sua visita ele notou que aquela águia estava meio que perdida naquele ambiente. Ela ciscava como uma galinha e ela não tinha entendido ainda a sua verdadeira identidade. E foi aí que ele teve a brilhante ideia e falou: deixa comigo. E no dia seguinte, ao nascer do sol, esse naturalista pegou essa águia e levou até um alto de uma montanha e jogou ela lá de cima. E foi aí que ela abriu as suas asas e voou. Essa breve história não foi contada para você pular de cima da cadeira para ver se você voa. Ela foi contada simplesmente para você perceber quão poderosos são os ambientes em que você foi criado e quão poderoso é o ambiente em que você está inserido. Ele pode te apoiar a despertar quem você é, a sua natureza real, ou ele pode também criar várias camadas para que você acredite ser algo que você não é. E sempre que você estiver tentando medir um peixe pela capacidade dele de subir numa árvore, você vai estar sempre mantendo aquele peixe frustrado, aquele peixe fora da natureza dele, fora do melhor que ele pode ser. E essa história também funciona para você perceber o quão cuidadoso foi aquele fazendeiro em acolher essa ave, que talvez nem teria sobrevivido se estivesse num ambiente externo, mas ele a acolheu e isso fez com que ela crescesse e pudesse um dia despertar a sua própria natureza. Outro ponto de vista que eu acho fundamental destacar foi a importância do naturalista reconhecendo aquela ave agora adulta, agora podendo ter discernimento de quem ela realmente é, e ele pegar e destacá-la daquele ambiente e fazê-la perceber que ela era uma águia. Aquele naturalista simplesmente viu o verdadeiro potencial que existia debaixo de todas aquelas camadas de crença que aquela ave tinha naquele ambiente. Ele simplesmente pegou aquela ave e mostrou a ela que ela não era uma galinha, por mais que ela tivesse sido criada no ambiente de galinha, e o que tá tudo bem, porque foi o melhor para ela, ela pode exercer agora uma nova função, deixar fluir a sua real identidade para que aí sim ela possa alçar novos voos. Fazendo a conexão então entre a pergunta quem sou eu e o despertar da sua identidade, um campo de possibilidades se abre à sua frente, porque você percebe que tudo que você acredita por ser real ainda pode ser modificado se você despertar o seu voo, se você despertar o seu melhor. Tudo pode ir facilitando à sua frente, melhorando e se realizando à medida que você vai descobrindo quem você é, a sua natureza, o seu real potencial. Que novamente eu vou trazer a comparação de você com o peixe tentando subir na árvore. Se você ainda estiver tentando subir na árvore e estiver se comparando com aqueles animais que têm facilidade em subir na árvore, você vai estar sempre frustrado ou frustrada na sua vida porque você não libera quem você é. Pois caso você estivesse dentro d'água, tudo fluiria muito melhor para você. E a natureza de cada um não é sobre ser melhor ou pior. A galinha ou a águia não tem melhor ou pior. É simplesmente cada um absorver aquele melhor que ele pode dar aqui nessa existência. E é sobre isso que a gente entende posteriormente o que é um propósito. É quando você desperta a sua real identidade. É claro que no decorrer da vida a gente vai destacando as camadas, a gente vai descobrindo cada vez mais quem a gente é. E à medida que a gente vai descobrindo, a gente vai limpando o caminho do nosso propósito. Tudo vai se tornando uma paixão, vai se tornando muito mais fácil de ser executado. O trabalho começa a se misturar com o hobby, ele começa a se tornar um prazer para você executar todos os dias. A sua motivação vai despertando a cada manhã e você vai querer fazer cada vez mais e mais essa mesma coisa. Por quê? Porque aquilo está alinhado a quem você é. Você também já deve ter ouvido a história de um pai que entregou um menino uma pedra e pediu para que ele fosse à feira e mostrasse aquela pedra e simplesmente fizesse assim, mas que ele não vendesse a pedra, mas tornasse ao
pai e lhe contasse o que foi ofertado a ele. Então o menino pegou aquela pedra, foi até o vendedor na feira e fez aquele sinal. O vendedor da feira falou: ótimo preço, R$2, eu quero essa pedra. Aí o menino voltou para casa com a pedra e contou pro pai que o vendedor tinha oferecido R$2 por aquela pedra. E o pai então orientou que fosse no shopping, numa joalheria, e que mostrasse aquela pedra ao vendedor e fizesse o mesmo sinal. E o vendedor lá agora falou que R$20.000, que ótimo preço, eu quero essa pedra. E o menino pegou todo feliz da vida e voltou pro pai dizendo que aquela pedra valia R$20.000. E o pai agora todo feliz, vendo o olhar daquele menino surpreso e sorridente, o orientou que ele fosse numa loja de antiguidades de alto valor e que fizesse aquele mesmo sinal. E lá lhe ofereceram R$2.000.000. E aquele menino ficou encantado e voltou pro pai e contou que ofereceram R$2.000.000 por aquela mesma pedra que foi oferecida R$2, 20.000 e agora R$2.000.000. Você vê, nem sempre o problema está no peixe, assim como aquela pedra. Muitas vezes o problema está na equiparação daquele ambiente com aquele peixe. Ele simplesmente está deslocado daquele ambiente em que está sendo realizada a comparação. E está tudo bem, o ambiente está em harmonia como ele é. E o peixe, ele deve encontrar aquele local onde ele também esteja em fase, esteja em harmonia com os outros membros daquele ambiente. E isso não é sobre abandonar ninguém, não é sobre abandonar nada, mas sobre despertar o seu real potencial. Mesmo porque uma águia, quando ela descobre aquele potencial dela de voo, ela não precisa abandonar o galinheiro, mas ela pode alçar novos voos, inclusive para apoiar aqueles que estavam ali naquele ambiente onde ela cresceu, onde ela foi nutrida, onde ela foi criada. Eu também, em um determinado momento da minha vida, me senti como aquela águia no galinheiro. E não que tivesse alguma coisa errada com aquele galinheiro, mas eu me senti destacado, deslocado da minha identidade, de despertar o meu melhor. Eu não conseguia ser eu mais naquele ambiente, por mais que eu me esforçasse muito e fizesse bem feito o que era para ser feito ali naquele ambiente, eu me sentia desconectado do meu real valor, do meu real poder. Eu cresci num ambiente, uma cidade inclusive maravilhosa, mas que foi moldada para atender um regime offshore, um regime que mantinha aquela cidade em funcionamento. E assim foi meu sistema de ensino. Ele me fez crescer, ele me apoiou nesse crescimento, mas ele ainda não me revelava o meu melhor, a minha identidade. Aliás, não acredito que nenhum sistema possa revelar o seu melhor, mas sim o seu encontro consigo mesmo, o seu deserto interior, que é aquele momento em que você destaca todas as camadas, destaca todas as crenças que foram impostas em você ou crenças que foram autoimpostas por meio de vivências que você teve. Aí sim você se encontra naquele ambiente onde tudo está mais limpo, face a face com sua própria identidade, você olhando para você de frente para o espelho e vendo a sua beleza, a sua perfeição da criação para aquilo que você deve ser no aqui e no agora. E a identidade não é uma escolha, mas a gente descobrir, a gente revelar quem a gente é uma escolha, e é uma escolha daquilo que a gente é desde a fundação do nosso mundo, desde a nossa criação. E você provavelmente também já deve ter passado por algum deserto, já deve ter tido esse encontro consigo mesmo, mas não necessariamente a gente tem aquela coragem de fazer a mudança necessária para a gente transformar a nossa identidade na nossa realidade. Eu mesmo, logo após esse deserto, tive que fazer várias readaptações na minha vida, na minha realidade. Eu tive que me deslocar de um trabalho público, um trabalho onde eu já tinha um cargo de supervisão, eu já tinha me dedicado anos, inclusive os anos de estudo, mas aquilo não fazia mais sentido quando eu descobri um pouco mais sobre quem eu era. Aquilo não podia mais fazer parte da minha vivência no dia a dia, porque aquilo não revelava o meu melhor. E aí eu tive que abrir mão de muitas coisas para poder me desvincular daquele trabalho e poder me readaptar à minha nova realidade. E assim também aconteceu na minha alimentação. Hoje eu me descobri como identidade numa alimentação vegana. Hoje eu me sinto bem sendo vegano, mas esse processo de mudança de um dia para outro, porque quando uma mente muda, tudo começa a mudar ao seu redor. E no dia que eu fiz essa transição, foi um período muito longo de deserto até eu me readaptar a esse novo mundo, mas é um mundo onde eu me sinto em paz, eu me sinto muito melhor do que como eu estava antes, sem melhor ou pior para cada pessoa, mas é aquela história, quando um peixe está tentando subir na árvore, ou ao mesmo tempo quando é um animal que vive na terra e tenta se adaptar na água, vai ter enormes dificuldades porque aquilo não faz parte da sua natureza. E essa minha natureza pedia essa transição, tanto do desvinculamento desse emprego público, quanto dessa mudança alimentar que me fez me sentir muito melhor
do que como eu estava antes. E isso esclareceu muito mais a minha visão sobre quais as possibilidades agora esse novo mundo poderia trazer até mim. E no decorrer de todos esses processos e de muitos outros que eu fiz transições, foram pontos de inflexão no meu caminho, eu fui descobrindo que na verdade a escolha é uma ilusão. A gente só tem uma única escolha, que é a gente abraçar aquilo que a gente é, o nosso melhor. A outra escolha é simplesmente uma negação da verdadeira escolha, que é o caminho, a verdade e a vida, que é você revelar sua identidade e apoiar as outras pessoas a também despertarem a sua luz para que todo mundo se sinta iluminado. E assim como aquele naturalista chegando na fazenda daquele fazendeiro, observou aquela águia e percebeu que ela tinha um real potencial ali guardado dentro dela, eu tenho certeza que você tem muito mais a revelar do que você imagina. E é por isso que eu estou convidando você até agora para vir até nosso ambiente, para você ir cada vez mais despertando o seu melhor, despertando a sua luz, desbloqueando todas as camadas que travam você de ser quem você é. Muito obrigado por ter ficado aqui até agora. Eu vou pedir você para clicar aí embaixo, curtir, compartilhar com outra pessoa que também pode ser beneficiada como você com essas histórias, com esse vídeo, e que ela também chegue até a gente para poder despertar a autoestima máxima dela.